Graça e paz. Hoje vamos falar um pouco sobre um texto muito polêmico que se encontra em João, no capítulo 8, que é aquele texto em que Jesus é envolvido no caso de uma mulher adúltera. Algumas Bíblias trazem, inclusive, no seu subtítulo, o perdão da mulher adúltera. E vamos abordar esse tema sobre a ótica de que Jesus não a perdoou. Para início, a polêmica desse texto é que algumas versões dos textos mais antigos, esse texto não é encontrado nessas Bíblias. Em outras versões, esse texto ele muda de lugar, inclusive muda não apenas andando para frente ou para trás nos livros, mas ele muda de livro. O Iago Martins, surpreendentemente, falando sobre esse assunto, ele defendia que esse texto não devia constar na Bíblia. Algumas Bíblias, inclusive, os trazem, assim como a versão que eu trabalho com ela, o texto entre colchetes, o que mostra que há uma disputa sobre esse texto e que quando a SBB foi fazer esse trabalho dessa versão, os manuscritos que eles encontraram também não havia esse texto neles. Mesmo assim, eles optaram por manter o texto, colocando entre colchetes. Provavelmente na Bíblia de vocês também deve estar essa informação. Se não estiver, sugiro que vocês consigam usar uma Bíblia em que essas coisas estejam mais claras, estejam descritas inclusive. Para minha surpresa, eu encontrei uma boa defesa da permanência desse texto na Bíblia, feita num canal de filosofia do YouTube, de um rapaz chamado Matheus Fujita. Eu acredito que o nome dele é esse, se não for, por favor, me perdoe. E eu não vejo nenhum problema desse texto estar na Bíblia. Inclusive, eu gosto bastante desse texto porque ele nos dá a oportunidade de ver algumas coisas que estão implícitas no texto e que geralmente as pessoas não se apercebem dele, e é nesse panorama que nós vamos tentar trabalhar neste vídeo. Vamos primeiro, então, ler o texto. Peço que os irmãos me acompanhem. O texto, como eu já disse, está em João 8. Mas nós vamos começar do 7, no versículo 53, que é o último versículo do capítulo anterior. Leiamos. E cada um foi para sua casa. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se,
continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu, tampouco, te condeno. Vai e não peques mais. O final do texto nos dá a impressão, de que Jesus a perdoou e a mandou ir embora, dizendo que ela não pecasse mais. Eu não concordo com essa ideia, porque para entender isso, nós precisamos montar o panorama de qual era o cenário, como se formou esse cenário e qual era a posição de cada pessoa ali, para que nós consigamos entender esse texto corretamente. Nós temos então uma mulher que foi pega cometendo um crime, logo nós temos a ré, e nós temos as pessoas que a pegaram cometendo esse crime, logo nós temos as testemunhas, e nós temos os escribas e fariseus que trouxeram essa mulher até Jesus, a acusando de um crime. Então nós temos o que nos nossos dias é a figura do Ministério Público, ou seja, a acusação. Então, qual é o papel de Jesus nesse cenário de julgamento que foi montado? Os escribas e fariseus que trouxeram a mulher esperavam que Jesus adotasse então a figura do juiz. Mas, como Jesus não veio ao mundo para julgar, mas sim para salvar, ele não podia se enquadrar nesse papel. Então, qual foi o único papel neste cenário que sobrou para ele? O papel que Jesus pegou para ele, então, é o que está descrito no versículo 6, que diz: Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Então, o papel que Jesus pegou para ele, então, foi o papel do escrivão. Foi aquele que fazia o registro escrito do julgamento, das falas e das coisas que aconteciam durante um julgamento, de alguma causa que foi levada até o juiz. Como as pessoas que levaram a mulher insistissem que Jesus pegasse então o papel de juiz, Jesus retruca dizendo que, como eles já tinham julgado, ele diz assim, aquele que dentre vós, como insistissem na pergunta, no versículo 7, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Então o que Jesus está dizendo é: vocês já a condenaram, então vocês já fizeram o julgamento, vocês já tomaram por vocês mesmos o papel de juiz, então vocês também tomem para si o papel daquele que aplica a pena, ou seja, do carrasco. Quando Jesus volta a se inclinar e continuar escrevendo no chão, ou seja, ele volta para o seu papel de escrivão, ele se recusa a assumir o papel de juiz,
as pessoas então ficam, aqui nós temos duas interpretações, né? Ou eles começam a fazer um exame de consciência, revendo os seus pecados, que eles estão ali também como pecadores, ou, o que eu acho mais provável, né, aquelas pessoas que eram mais velhas, que tinham mais conhecimento da lei, começam a pensar que o que Jesus está dizendo seria que aquele caso que foi trazido até ele estava viciado. E por que eu digo isso? Porque como era um caso de adultério, o que o Antigo Testamento, o que se dizia na lei, né, o que nós podemos ver lá no Antigo Testamento, são 3 textos, mas todos os 3 falam praticamente a mesma coisa. Vamos aqui abordar somente um, que é o que está lá em Levíticos 20:10. Ele diz: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. No caso, então, só tínhamos a figura da mulher, ou seja, a figura da adúltera. Então, esse caso, ele vinha com um vício de origem, né? O correto seriam eles terem trazido as duas pessoas, tanto o homem como a mulher. Diante disso, eles imaginando, né, creio eu, que Jesus estava lhes provocando de que o caso estava viciado, então eles, para evitar que eles sejam depois, que eles tivessem problemas depois, eles começaram então a sair e deixar o caso para lá. E quando saíram todos, que Jesus se ergue novamente e não vê mais ninguém lá, apenas a mulher, né? E Jesus pergunta: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Né? Ou seja, o juiz já deu a sentença, já julgou o seu caso? Né? Você ainda existe um caso, ainda tem quem lhe acuse? E a mulher responde: ninguém, Senhor. Ou seja, não havia mais caso para ser julgado. Logo, não fazia sentido Jesus a perdoar ou a condenar. Então, o que Jesus diz esse também não é o meu papel aqui, eu não sou o juiz, sou apenas o escrivão, e eu também não posso lhe condenar. Agora vá e não peques mais. Né? Essa fala de Jesus, ela aparece novamente, ou seja, ela já tinha aparecido antes na descrição de João 5, em que Jesus está lá no tanque de Betesda e ele faz a cura do paralítico. O texto está de João 5, do versículo 1 até o 16, aí depois os irmãos quiserem dar uma lida, mas nós vamos pegar aqui apenas alguns versículos que trazem, né, esta passagem. Então nós vamos ler aqui apenas do versículo 14 até o 16, né, mas vocês já estão ambientados, né? O tanque de Betesda tinha um paralítico, Jesus cura o paralítico que estava ali tentando entrar na água quando o anjo agitava as águas, mas alguém sempre entrava primeiro que ele, e ele estava lá já há 38 anos. Né? Quando Jesus o cura, num sábado, né? Jesus o cura e sai, ele vai carregando o leito, e o pessoal diz que ele não pode carregar o leito. Né? Então, vamos ler aqui do 5:14 até o 16. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse:
olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque ele fazia estas coisas no sábado. Diferentemente das outras curas que Jesus fez, que ele disse, os teus pecados estão perdoados, nessa passagem não há o perdão dos pecados, há a cura da enfermidade, e o aviso de Jesus para que o rapaz não peque mais, para que coisa pior do que o que ele tinha não sucedesse a ele. Então essa é a forma que eu entendo e que eu vejo esse texto. Assim, não vejo também nenhum problema desse texto estar na Bíblia, e até acho um texto muito bom para que a gente possa trazer esse tipo de abordagem, uma abordagem dessa forma, para ajudar os irmãos a olharem os textos bíblicos com um olhar um pouco mais profundo, sem invencionices, e sem colocar coisas místicas ou miraculosas dentro do texto bíblico. E assim eu vou encerrando este vídeo, agradeço a vocês pela permanência e espero em Deus que tenhamos novas oportunidades de trazer outros conteúdos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.